Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você se considera uma pessoa ansiosa? A nossa temática de hoje é como vencer a ansiedade. Daqui a pouquinho, o pastor Hernandes Dias Lopes vai trazer a mensagem da parte de Deus nessa perspectiva, mas antes disso, aquele bate-papo que você já tem se acostumado. Então eu trago essa temática para a mesa, que do meu lado tem o pastor Roster Guimarães. Reverendo Roster, que alegria tê-lo mais uma vez aqui. Vamos falar de ansiedade? Ansioso pelo programa de hoje? Uau, que difícil esse tema. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha passado por esse mundo que em algum determinado momento da sua vida não tenha sido de fato uma pessoa ansiosa. Essa é uma luta geral, reverendo Rodrigo. Como é que o povo pode lutar contra a ansiedade? O grande desafio é nós, de fato, termos a compreensão, entendimento e a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que o mundo saiu do controle porque nós não conseguimos fazer com que as coisas aconteçam do jeito e na hora que nós queremos. Mas Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, é o melhor lugar para se estar. O nosso coração enganoso muitas vezes é incapaz de perceber até aquilo que é bom para nós e nos faz então andarmos ansiosos, preocupados por aquilo que ainda vai acontecer. E muitas vezes, pastor Roster, a gente gasta muito tempo se preocupando e se frustrando diante de algumas situações que nunca irão acontecer. Nós precisamos depender de Deus nessa perspectiva. E Jesus fala sobre isso e também a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses nos ajuda a ter esse entendimento e essa compreensão. Qual que é a dica da sabedoria da parte de Deus para nós que somos pessoas ansiosas? Rolou a bola, agora eu só tenho que fazer o gol, né, irmãos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o texto. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. O remédio é a oração, reverendo Rodrigo. Há algum tempo atrás, uma ovelha estava sendo perseguida no trabalho e me mandou uma mensagem no meio do dia dizendo: pastor, o que eu faço? Eu falei: vá para o banheiro, feche a porta e ore. O remédio para a ansiedade é a oração. E o texto diz que todo tipo de oração, o texto fala de súplica, que é o gemido da alma, fala de petição, de nós pedirmos a Deus o que precisamos, o texto fala de ações de graças. Nós temos que apresentar tudo diante de Deus, porque a ansiedade revela a nossa fragilidade. É verdade. Então, quando nós oramos, é como você bem disse, nós demonstramos que dependemos de Deus. E em alguns momentos nós vamos suplicar, vamos chorar, em outros momentos nós vamos pedir, em outros momentos nós vamos agradecer, mas o grande remédio para a ansiedade é um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor que nos leva para a oração. Mas o que garante que a nossa oração vai ser ouvida, reverendo Rodrigo? Nós temos essa certeza de que o Deus poderoso que nos ama é aquele que ouve as nossas orações. E quando nós vivemos então esse relacionamento com Deus, conversando e tendo intimidade com Ele, gradativamente nós mesmos vamos passando a ter uma compreensão mais clara do que aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e na nossa história. Porque, pastor Roster, é isso que a oração faz. Muitas vezes a gente acha que a oração é a ferramenta que a gente tem para convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Por isso, muitas vezes a gente usa palavras rebuscadas para tentar convencer Deus nessa perspectiva. Mas a oração é exatamente o avesso. É aquele instrumento que Deus tem para mudar, para mover o nosso próprio coração. E nesse sentido, quando nós temos essa experiência com Deus, nós experimentamos da parte dele uma paz que excede o entendimento, que excede a razão, independente de quaisquer circunstâncias. Por quê? Porque essa paz agora que tranquiliza, que alenta o nosso coração, ela não está ligada ao momento ou à circunstância positiva ou negativa, mas ela está ligada à certeza, à
convicção e a esperança de que esse Deus poderoso, que foi capaz de derramar a sua vida e o seu sangue em nosso lugar, em nosso favor, por nos amar, não fará por nós o seu cuidado constante, ou não trará a nós esse alento que nos revigora a alma, e isso é o que de fato nos leva a viver definitivamente essa paz. Esse é o grande desafio, pastor Rossi, poder experimentar essa paz diante das circunstâncias que, de fato, muitas vezes vão nos trazer essa ansiedade. Por isso é fundamental que nós perseveremos. E Deus nos ajuda com isso, não é mesmo? É verdade. Uma vez eu conheci um teólogo respeitado que tinha sido mandado embora do seu emprego. E muitas outras pessoas tinham sido mandadas embora daquela empresa e estavam em desespero. E aquele homem não perdeu a calma. Perguntaram para ele, por que você está tão calmo? Ele disse, Deus é meu pai. Ele me ama. Ele sempre faz o melhor para mim. Alguma coisa boa ele vai fazer, eu não sei o que é. Mas se ele deu Cristo por mim, ele vai cuidar de mim. Todos ficaram perplexos com a atitude daquele teólogo. Mas quando você crê no Evangelho, de fato, com todo o seu ser, essa é a atitude sobrenatural que se espera daquele que crê. Mas o texto diz que essa paz não vem de nós, é a paz de Deus. É Deus quem dá essa paz. E por isso ela vai além do nosso entendimento. Uma palavra que o reverendo Hernandes gosta de usar, né? Ultra inteligível. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando nós confiamos no Evangelho de que Deus nos amou e deu o seu único Filho numa cruz para nos salvar, e é como Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele dá as coisas boas e más graciosamente com Jesus. Mas se ele já deu Jesus por nós, e nós confiamos nesse grande amor, nós precisamos pregar o Evangelho para o nosso coração, reverendo Rodrigo. Nem sempre a gente reage tão bem assim. Nós nos estressamos, nós ficamos chateados, com raiva, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Mas é nessa hora que nós temos que trazer o Evangelho para o nosso coração e dizer, Deus nos ama. Ele deu Cristo por nós, ele diz que todas as coisas vão cooperar para o bem da nossa salvação. Então, se o Espírito do Senhor enche o nosso coração dessa paz de Deus, dessa fé, nós vamos confiar. Nós vamos ficar firmes, não vai ser fácil, mas nós vamos depender de Deus, mesmo no meio da tempestade. É verdade. Ele não tem um compromisso com os nossos desejos, com as nossas vontades, com o nosso relógio, o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Mas ele tem sim um compromisso com as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós a partir da sua boa vontade. Que isso traga de fato esse alento e essa paz ao nosso coração, que nós possamos exercitar isso. E se você tem sentido dificuldade, você tem se sentido ansioso por conta das circunstâncias ao seu redor, ore a Deus, se derrame diante dele, pedindo que ele traga ao seu coração esse alento. Comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, perceber que ao longo de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, ele esteve cuidando de você, ele esteve agindo sobre a sua vida, sustentando a sua vida, e isso com certeza vai trazer um ânimo novo ao seu coração, uma nova disposição para lidar com essas circunstâncias. E por mais que pareça que está demorando a resolução de uma situação, saiba que o tempo de Deus é o tempo exato, ele não tarda e ele não se adianta, é naquele momento. O grande desafio então é confiar. Deixe o seu coração confiar que Deus, de fato, está no controle de todas as coisas. Pastor Roster, a gente está caminhando agora para a sequência do nosso programa, nossa pregação com o reverendo Hernandes, mas vou deixá-lo ter a honra de fazer esse convite, então, para o nosso telespectador.
para que ele continue aí, porque vem coisa boa, não vem? Vem coisa muito boa. Eu me lembro, reverendo Rodrigo, de Tiago, irmão de Jesus, que escreve: está alguém triste, faça oração, busque ao Senhor. E agora, nesse momento, prepare-se para ouvir essa mensagem tão maravilhosa através do reverendo Hernandes. Não fique ansioso, busque a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Qual o tema da mensagem, reverendo? Como vencer a ansiedade. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Que privilégio poder partilhar com você, no programa Verdade e Vida, a preciosa, riquíssima Palavra de Deus. E hoje, tratando de um tema muito atual: como vencer a ansiedade. Nós vamos basear esta mensagem em Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 9. Vamos ouvir a leitura deste texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A ansiedade atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. A ansiedade é considerada como um mal deste século. A palavra ansiedade significa estrangulamento, puxar em direção oposta e asfixiar. Nós vivemos num mundo complexo, de muitos dramas, sejam pessoais, sejam familiares, sejam problemas da coletividade. Vivemos pressões externas e temores internos. Estamos saindo, graças a Deus, de uma terrível pandemia que assolou as nações, deixando uma dramática perda, não só de problemas econômicos para as nações, mas de mais de 6 milhões de vidas preciosas ceifadas. Não bastasse essa crise medonha que mexeu com a agenda do mundo, que abalou os alicerces da política, da ciência e da economia, trazendo para todos nós temores, atingindo muito de perto cada um de nós. Vivemos agora mais um outro drama, que é a carranca da guerra, da invasão militar, com ameaça até mesmo de uma terceira guerra mundial. Se não bastasse tudo isso, estamos aí como que encurralados, ameaçados
por ideologias perniciosas, perigosas, às vezes sutis, mas perversas, que tentam minar os valores, os pilares que sustentaram a sociedade e a família dentro da cosmovisão ético-cristã, judaico-cristã. Tudo isso produz no nosso coração ansiedade. E a ansiedade do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, das crianças, dos adolescentes, da terceira idade. Tudo isso vai mexendo com o nosso emocional, com o nosso psicológico, gerando dentro de nós esta instabilidade emocional. A grande questão é, tem jeito de vencer isso? Tem como enfrentar a ansiedade e enfrentar vitoriosamente? Bom, é sobre este assunto que eu quero tratar com você. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz assim no versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo está dando uma ordem. Não andeis ansiosos. Ele coloca o limite desta orientação, de coisa alguma. Como se resolve isso? Ele diz, em tudo, porém, em tudo, não em algumas coisas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Vamos entender aqui. A palavra orações aí, oração, é um termo correlato à adoração. Então, Paulo está falando de três coisas. Você vence a ansiedade com adoração, com súplica ou petição e com ações de graças. Então, me permita esclarecer. Qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Como é que você vence a ansiedade? Você vence a ansiedade quando você reconhece quem é Deus, enaltece suas virtudes, seus atributos. Este Deus que é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Este Deus que está no trono, este Deus que governa o universo, este Deus que tem as rédeas da história em suas mãos, este Deus que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada célula do seu corpo e tem a sua vida nas suas poderosas mãos. Deus cuida de você, Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele se importa com você. Então comece a adorar a Deus. Segundo, você pode chegar a Ele porque Ele é seu Pai e colocar suas lutas, suas dores, suas necessidades, suas angústias, seus medos, sua ansiedade. Ponha tudo isso aos pés do Senhor. Mas você vai vencer a ansiedade quando você para de olhar para a vida com os óculos escuros do pessimismo e começa a olhar aquilo que Deus já tem feito de coisa boa na sua vida e começa a dar graças. Nós estamos num ano ainda de pandemia e você está vivo. Gente melhor do que você e eu partiu. Olha para a vida. Você está vivo. Possivelmente você tem um teto para morar, você tem uma cama para dormir, você tem uma mesa com pão sobre a mesa. Você tem pernas que se movimentam, você tem braços que trabalham, você tem olhos que enxergam, você tem ouvidos que escutam, você tem um coração batendo em seu peito, regando o seu corpo com sangue. Você tem um estômago que tritura os alimentos e traz força e energia para o seu corpo. Você tem rins que filtram as impurezas do seu corpo. Você é uma máquina milagrosa criada por Deus,
Comece a agradecer a vida que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, os amigos que você tem, a pátria que você tem. E quando você começa a ver as coisas boas e começa a dar graças a Deus, a ansiedade vai sendo empurrada e levada embora da sua vida. E o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E significa que a palavra guardará aí do texto é montar guarda, montar sentinela ao redor do seu coração e da sua cabeça. Isso porque a ansiedade é um sentimento errado, é um pensamento errado. Quando você ora corretamente, então a ansiedade vai embora e Deus manda uma soldadesca celestial para guardar a sua cabeça e o seu coração, a sua razão e a sua emoção, para que a ansiedade nunca mais se instale e se assente no trono da sua vida. Como é que você vence a ansiedade? Não apenas orando corretamente, mas em segundo lugar, pensando corretamente. No versículo 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A vitória ou a derrota está aqui nesse território, pensamento. A Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pôr na sua cabeça que você é um fracassado, um derrotado, que nada dá certo, que nada vai para frente, que você não consegue, que não adianta lutar, que não adianta crer, que não adianta se empenhar, que não adianta lutar pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu futuro, você vai jogar a toalha. Você vai entregar os pontos. Você vai se capitular. Então ponha na sua cabeça as verdades de Deus, as promessas de Deus. Aquilo que vai sustentar você, que vai levantar você, que vai dar razão para você viver. Pense corretamente. Não entulhe a sua mente com notícias ruins, com mensagens enviesadas, com fake news. Ponha na sua mente aquilo que edifica, que constrói, que abençoa, que alegra, que dá razão para você viver. Mas em terceiro lugar, como é que você pode vencer a ansiedade? Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente. Terceiro, agindo corretamente. Veja comigo o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe o que Paulo está ensinando? Não basta você saber, é preciso colocar em prática. Eu posso ser um grande teórico e ter todas as informações, e ter todas as ferramentas, e ter toda a instrução, mas se eu não coloco isso em funcionamento, em exercício, na prática, nada vai resolver. Não basta saber, é preciso praticar. E ele diz que não só a paz de Deus guardará o coração e a mente, mas o próprio Deus da paz virá para caminhar conosco. Então, você precisa tirar essa mochila pesada das suas costas e colocá-la aos pés do Senhor Jesus. Você precisa ser liberto desta ansiedade que fica fazendo você roer as unhas, esfregar as mãos e se sentir derrotado antes mesmo de começar a luta. A ansiedade é inútil, inútil. Por mais ansioso que você esteja, disse Jesus, você não pode acrescentar um côvado à sua existência.
Na verdade, a ansiedade é prejudicial. Você não melhora o seu performance ficando ansioso hoje para enfrentar os possíveis problemas de amanhã. Aliás, estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Então, põe a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de você. A ansiedade é um ato de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, disse Jesus, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe você até hoje tem sido uma vítima deste estrangulamento da ansiedade. Quem sabe você tem vivido debaixo deste peso, desta canga, desta mochila pesada. E você tem ficado abatido, entristecido, acuado, num profundo sentimento de fracasso e derrota. Hoje Deus desafia você, pela sua palavra, a orar, adorando a Deus, suplicando a Deus e dando graças a Deus. Deus desafia você hoje a mudar a sua mente, a ter a mente de Cristo, pensar nas coisas lá do alto e alimentar sua mente com coisas boas, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Deus desafia você pela sua palavra hoje a agir corretamente, a praticar o que é certo, a fugir de práticas erradas e a colocar sua vida alinhada com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O resultado é que você vencerá a ansiedade e a paz de Deus vem morar no seu coração e na sua mente. E você andará com o Deus da paz. Eu vou orar com você. Deus amado, eu quero te agradecer o privilégio de partilhar a tua palavra e eu te peço agora que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que elas sejam libertas e curadas da ansiedade, colocando toda a sua confiança em Cristo Jesus, a razão da nossa esperança. É em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. E chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, o programa oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Hoje a nossa temática foi como vencer a ansiedade. E eu espero que você que tem andado preocupado possa de fato, a partir da mensagem do Evangelho, receber o alento, o cuidado da parte de Deus, fazendo perceber que Ele está no controle de todas as coisas. Se você quer receber esse programa para poder compartilhar com seus amigos e parentes, é muito fácil. Basta você mandar para a gente uma mensagem para o nosso WhatsApp. O código de área que está aparecendo aí é o 11 e o telefone é o 947 18 94 50. E você vai então receber na sua casa o programa de hoje para você poder compartilhar com todos os seus amigos e parentes. E mais, você pode também ouvir os outros programas acessando lá o youtube.com/programa Verdade e Vida. Siga também a Igreja Presbiteriana nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPB Oficial e saiba mais sobre a nossa história no nosso site ipb.org.br. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.